Olá, olá, graça e paz. Bom dia, Deus abençoe. Amém. Vamos lá. Amém. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém. Pai amado, Pai querido, te agradeço, Deus, por mais um dia, por mais essa oportunidade, Pai. Perdoa, Pai, os meus pecados, as minhas falhas, Pai. Abençoado seja essa live, Pai. Abençoa cada pessoa que vai estar entrando aqui nesta live, Deus, em nome de Jesus. Que a Tua palavra venha falar, Pai, aos nossos corações. Venha ter uma mudança, Pai, de mente, Pai. Nosso modo de pensar, que possamos renovar, Pai, as nossas energias. Que possamos ser cheios, Pai, da Tua graça, cheios do Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa estar nos dando. Abra os nossos olhos do entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, Pai. A palavra, Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Amém. Isa, bom dia, Isa. Deus abençoe. Vamos lá. Aleluia. Como foi o seu final de semana, Isa? Foi bem? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu mandar essa live aqui para algumas pessoas. Continua aqui comigo, pessoal. Aleluia. Bom dia, Glauci Mota. Deus abençoe. Bom dia, Ivanildo. Foi bem também, Isa. Graças a Deus. Amém. Deixa eu convidar aqui. Vai pausar aqui rapidinho, pessoal. Fica aí. Voltei. Vamos lá. Vamos para a lição de hoje. A lição de hoje vai falar antes do fim. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Está lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, parte A. Salomão, o homem mais sábio que já viveu em nosso planeta, afirma que o fim das coisas é melhor do que o início. Essa afirmação parece um pouco paradoxal, pois é mais fácil supor que tudo parece melhor no início. No início da vida, somos mais jovens, mais enérgicos e vivos. Temos mais disposição para sonhar e realizar. Na contramão dos pensamentos deste mundo, Salomão afirma que é no fim que encontramos o sentido de tudo e que enxergamos que tudo valeu a pena. É no fim que experimentamos os resultados das escolhas de toda a vida. O fato é que seremos um final melhor. Deus abençoe, Glauci. Do que o começo, temos que ter a ação certa no meio para obter o resultado almejado. Não basta começar bem, é preciso chegar ao fim. Belas histórias são construídas não a partir de bons começos, mas de atitude que atitude de resiliência, constância e resistência. Aleluia. Para nós cristãos, o desejo de alcançar a vida eterna é o maior objetivo da vida. A palavra de Deus diz que esperamos em Cristo só nesta vida. Somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Nossa vida não acaba aqui. Há muitas promessas na Bíblia para aqueles que são fiéis até o fim. Apocalipse 2:10. Daniel 12:13 e Mateus 24:14. Aleluia. Obrigado, Isa. No trecho do livro de Eclesiastes em questão, temos algumas ligações importantes nesse sentido. Primeiro, seja paciente e evite o espírito altivo. Evite a ira e desenvolva controle emocional. Não se apegue ao passado, mas com esperança olhe para o futuro. Nosso fim é Cristo e toda uma eternidade ao nosso lado. Que possamos chegar
até lá com paciência, alegria e fidelidade. Aleluia. Nosso fim glorioso é nos encontrar com Cristo e viver para sempre ao seu lado. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a lição de hoje. Até o fim. Que possamos ser resilientes, que possamos resistir às afrontas. Deus abençoe, Klausi. Que possamos ficar firmes no Senhor. Amém? Vamos à leitura agora de Atos, capítulo 17 ao 19. Amém? Bom dia, mãe. Mãe chegou aqui. Benção, mãe. Vamos lá. Isa, você que tá aqui, essa é minha mãe, ó, Marinalva. Vamos a Atos capítulo 17. Klausi. Vamos lá para Atos 17, vai dizer assim: o passado e passando por Antífopes e Apolonia chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e, por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando as Escrituras. Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anunciou, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos, religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando... Obrigado, Klausi. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Deus abençoe. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, estas coisas eram assim. Gratidão, Isa. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões, mas logo os judeus e tessalônicos souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia. Foram lá e exercitaram as multidões. Aleluia. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levavam até Atenas, e recebendo ordem para Silas e Timóteo fossem ter com eles o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade não entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que apresentavam, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: quer que dizer esse paróleo? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Bom dia, Igor, Deus abençoe. Porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. Estou aqui em
Atos capítulo 17, versículo 19. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos atenienses e estrangeiros residente de nenhuma outra coisa se ocupam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio de Areópago, disse: varões atenienses, em tudo que vejo, tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitado de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todas a vida, a respiração e todas as coisas. Aleluia. E de uma só vez fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Aleluia. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Aleluia. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus. Não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Aleluia. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso tenho certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Aleluia. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estavam Dionísio e Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Aleluia. Vamos ao capítulo 18 de Atos. Atos 18. Vai dizer assim: depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convenciam judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo, impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Aleluia. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temais, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te falar mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aleluia. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho proconsor da Acaia, levantando-se os judeus,
concordentemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se ouvisse, ó judeus, algum agravo ao crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsaram-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante ao tribunal. Porém a Galho nada destas coisas o incomodavam. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria, com ele Priscila e Áquila, tendo rapada a cabeça em Secreia, porque tinha voto, e chegou a Éfeso, e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Esse Paulo era bênção, e rogando-lhe eles que ficassem por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: Queremos Deus outra vez, voltarei a vós. E partiu de Éfeso, e chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Aleluia. E chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente, eu amo essa palavra, diligente, as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muitos, aos quais pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ao capítulo 19 de Atos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: Em quem sois batizados então? Eles disseram: Num batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Aleluia. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram a todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como algum deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Aleluia. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lençóis e aventais os levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus,
ambulantes sentavam e invocaram o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Escorujai-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando deles o homem que tinha o espírito maligno, o assenhorando-se de 2 pode mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos do que seguiam a artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Aleluia. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, e cumprida estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo se ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouves que não só em Éfeso, mas até quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Éfesos. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônicos, companheiros de Paulo na viagem, e querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentassem no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam que por causa se tinha ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com as mãos, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, dos que unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Então a escrivã da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Varões Efésios, qual é o nome do homem que não sabe que a cidade do Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contradito, convém que vos aplaqueis e nada façais temeriamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrilegos, nem blasfemo da vossa deusa, mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há proconsores que se acusam uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, averigua-se em legítimo ajuntamento.
Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Vamos à leitura de Provérbios. Provérbios 4. Amém? Provérbios 4 vai dizer assim a palavra do Senhor. Ouve, filhos, a correção do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me, retenha as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Aleluia. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Aleluia. Não te desampares a sabedoria, e ela te guardarás. Ame-a, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará, e abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória. Te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicará os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando não te embaçarão os teus passos, e correreis, não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues. Guarde-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dorme se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque come o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo que tropeçam. Meu filho, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Cláudio. Foi um prazer te conhecer. Deus abençoe. Oh, que bênção! Que bênção, Cláudio. Foi um prazer lhe conhecer. Deus abençoe a sua vida. Isa é uma bênção, viu? Cuide bem de Isa. Isa, cuide bem da sua mãe, tá? Deus abençoe. Foi um prazer tê-la aqui. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que acham a saúde e para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia-te a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira-te o teu pé do mal. Aleluia. Amém, amém, minha amiga. Deus abençoe, viu, dona Cláudia? Deus abençoe. Obrigado mesmo por ter vindo aqui, me presenteado com a sua presença. Tudo bem. Deus abençoe, que ela tenha um ótimo dia. Um ótimo dia de estudo, que eu sei que ela deve estar indo para a escola, né? Deus abençoe, viu? Obrigada mesmo.
Vamos à leitura de Salmo 91. Você que tem algum pedido de oração, coloca já aqui. Se você tem algum pedido de oração, coloque aqui que eu vou estar orando assim que eu ler o Salmo 91 para encerrar a live também. Amém? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus é maravilhoso. Obrigado, Deus. Tu és bom, Pai. Santo, 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 santo é o Senhor. Deus amado, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais esta live, Pai. Obrigado pela vida de Glauci e Isa, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada vez mais a vida dela, protege ela, livra ela de todo o mal, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, essa família. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, a vida de Helena, Deus, a neta de Dona Nilda, Deus. Eu creio que o Senhor já está curando, o Senhor já curou ela, Pai. Eu creio que ela vai sair daquele estado, Pai. Senhor, abençoa a vida de Anthony, Pai, o filho de Fernanda, Pai. Dá saúde, Pai. Em nome de Jesus. Uma saúde divina, Pai, sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem o melhor para a vida dele. Creio que a vida dele é para honrar e glorificar o teu santo nome. Deus, abençoa a vida da minha mãe, do meu pai. Abençoa a vida dos meus irmãos, Pai. Protege e livra de todos os maus, Pai. Em nome de Jesus. Nenhum mal sucederá, Pai, a minha vida, nem a minha família, Pai. A minha tenda. Aonde estiver, Pai, um familiar, um sangue meu, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, livrando, Pai, de todo mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Obrigado a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo e com toda a tua família. Amém. Amém. Obrigado a todos. Deus abençoe.